Olá, meus irmãos. Então, o objetivo deste momento é partilhar um pouco com vocês o meu caminho de discernimento rumo ao sacerdócio. Bom, antes de tudo, eu me chamo Padre Carlian, sou membro da Comunidade de Vida. Atualmente estou em missão em Roma, prestando um serviço no Vaticano. E este ano vou estar completando 10 anos de sacerdócio, se Deus quiser, agora no mês de outubro. Bom, falar do meu chamado vocacional é também falar do meu encontro com a pessoa de Jesus Cristo, né, que foi, com certeza, para mim, o que houve de grande mudança, né, de grande revolucionador na minha vida. Então eu fiz a minha experiência com Deus em um grupo de oração aberto quando eu tinha 15 anos de idade. Ali eu fiz o meu seminário de vida no Espírito Santo. E a partir de então me coloquei em um caminho de conversão, em um caminho de oração, em um caminho de intimidade com Deus. Posso dizer que o meu discernimento vocacional ele foi sempre baseado muito na oração, muito vivido muito a partir dessa intimidade com Deus vivida ali na minha juventude, né? Na adolescência, juventude. Eu então passei a participar depois de um tempo do grupo vocacional e durante o caminho do grupo vocacional eu fui me identificando com a comunidade de vida. Mas para mim, pessoalmente, a identificação com a comunidade de vida ela foi muito concomitante com o chamado ao sacerdócio. Eu me lembro que quando se falava de entrar na comunidade de vida, eu, mesmo sem pensar no que estava dizendo, eu dizia, não, se for para eu deixar tudo e entrar na comunidade de vida, só se Deus me chamar para ser padre. Claro que eu nem tinha assim um desejo de ser padre. Talvez até eu dissesse isso assim para dizer, então eu não vou para a comunidade de vida porque eu não vou ser padre. Mas Deus já escondia nessa afirmação, no fundo, o meu chamado completo, à comunidade de vida e ao sacerdócio. Bom, durante o meu caminho vocacional, eu me lembro que eu fiz um curso oferecido pela comunidade, na época a gente chamava a formação básica, e esse curso, em um dos seus módulos, ele falava sobre o papel dos anjos na vida do cristão, o papel dos anjos como mensageiros de Deus. E me lembro que Deus me deu um sinal muito claro, porque eu pedi ao Senhor que através dos anjos me falasse sobre qual era a minha vocação. Eu não tinha em mente a questão do sacerdócio, né? Eu pensava mais em qual era a minha vocação, se era comunidade de vida, se era comunidade de aliança, se era permanecer na obra Shalom. Mas eu pedi a Deus aquele sinal e depois, passado um tempo, passado cerca de um mês, acredito, houve um momento de oração, sempre no âmbito desse curso, em que havia uma senhora que eu nunca tinha visto, aquela senhora, e na verdade eu só vi, assim, identifiquei naquele dia. Então aquela senhora estava no curso e foi a professora ali, a instrutora, orientou que nós rezássemos de 2 em 2. Aquela senhora rezou por mim e no final da oração ela me disse assim, você é seminarista? Eu disse, não. E não pensa em ser? Eu disse, não. E aí ela começou a dizer toda efusiva que enquanto rezava por mim, ela via Nossa Senhora que me levava pela mão, eu como criança vestido com uma estola, e ela via em mim esse chamado. Então, ela se entusiasmou, falou para todo mundo, né? Partilhou para todos os que estavam ali na sala, e eu fiquei ali calado, né? Achando até ruim dela estar fazendo aquilo,
No final, eu olhei para essa senhora e disse: como é o seu nome? E ela me disse: dos Anjos, Maria dos Anjos. Então, naquela hora que ela disse dos Anjos, Maria dos Anjos, para mim foi assim, deu aquele estalo, né? Assim, disse, nossa, eu tinha pedido a Deus um sinal através dos anjos, né? Bom, contei essa história, poderia contar muitas outras ao longo do meu caminho, para dizer que, para mim, o chamado de Deus, ele se deu muito a partir mesmo de uma intervenção divina, mesmo de uma voz de Deus que foi sendo clara, que foi me indicando uma direção, que foi intervindo. Teria muitos outros exemplos para dar, mas não vou me alongar nos exemplos. Mas fui ouvindo a voz de Deus que foi me fazendo aquele chamado de maneira muito concreta. De modo que, quando eu entrei na comunidade de vida, Deus foi me confirmando e, nos tempos devidos, eu pude fazer minha formação e ser ordenado e tudo como se vive na comunidade de vida. O que é que me fez me identificar tanto com o sacerdócio? Assim, quais foram os pontos que me fizeram perceber que esse era o meu chamado? Antes de tudo, essa voz de Deus, como eu já falei, as intervenções de Deus, a indicação divina, mas eu também fui percebendo no meu caminho que na minha oração havia uma identidade muito grande com a pessoa de Jesus Cristo, né? Vocês sabem que na comunidade nós costumamos um pouco associar o sacerdote como essa presença de Cristo que reconcilia, né? Assim como a gente faz o paralelo entre o matrimônio e a figura do Pai, do Deus Pai, e o Espírito Santo e o celibato. Mas para mim, essa identificação com Jesus, depois um chamado que Deus me fazia sempre muito forte a meditar sobre a cruz, a meditar sobre a paixão, a experiência com a Eucaristia. Para mim não existia coisa mais forte do que aquela experiência com o Cristo Eucarístico, né? O participar da missa, o viver um momento de adoração, era o que existia de mais sublime, né, na minha experiência com Deus. E esses foram alguns dos sinais que eu fui vendo. Além, e principalmente, né, acredito, do chamado a viver para os outros, a viver para a salvação dos outros. É claro que quando nós discernimos um chamado de Deus, uma forma de vida, nós sempre estamos discernindo a melhor maneira de servir e amar a Deus, né? Mas no sacerdócio eu enxergava isso de maneira muito forte, porque sempre fui enxergando no sacerdócio essa oportunidade de ser instrumento de salvação para as pessoas de maneira muito evidente, através dos sacramentos, através da pregação da palavra. Então esses foram os pontos que foram me fazendo me sentir chamado, né? Por que não o matrimônio? Por que não o celibato? O matrimônio, claro, é uma coisa que atrai todo mundo, né? E a mim também não era diferente. Quantas vezes no meu caminho de seminário eu me coloquei com essa questão, mas eu tenho mesmo condições de abrir mão do matrimônio, eu tenho mesmo condições e eu quero mesmo abrir mão disso. Me lembro que no comecinho, quando eu fui discernir se eu pedia para ingressar no seminário, me lembro que o meu acompanhador me orientou que eu escrevesse quais seriam os maiores empecilhos para essa escolha, e um dos empecilhos que eu coloquei foi enxergar meus amigos casando e tendo filhos e eu não poder fazer a mesma coisa, né? Então, claro que o matrimônio tem essa coisa, mas eu nunca consegui me enxergar dentro de um plano divino sem uma dedicação total a todos, né? Sem essa entrega total a Cristo. Nunca consegui me enxergar tendo que dividir o meu tempo com não é, a vivência concreta ali de uma família, né, do matrimônio, dos filhos e todo esse aspecto.
E depois, por que não então o celibato? Por causa dessa identificação forte com a pessoa de Jesus Cristo e por causa desse apelo que eu sentia de, através dos sacramentos, poder ser instrumento de salvação para as pessoas. Então, acredito que esses foram os pontos do meu caminho de discernimento vocacional. Espero que esta partilha simples possa também ajudar cada um que agora me escuta, possa iluminar o caminho de discernimento de cada um. Deus o abençoe. Shalom.